Salve, salve galera, Vitor Tricolor para mais um vídeo aqui, né? Agora o vídeo de hoje é do canal Arnaldo Tironi. Vamos reagir um pouco aí sobre o que Arnaldo acha, né, do novo esquema do Rogério Ceni, né? Com peças diferentes, né? Ele que eu acho que fez algumas críticas aí ao Rogério nesse vídeo aí. Vamos reagir junto aí, no final a gente resume aí. Link na decisão do canal Arnaldo Tironi, todos créditos a eles aí. Valeu? Vamos assistir. Evidente isso. Eu peguei a estreia do ano passado para vocês terem uma ideia do que, como o São Paulo largou nesse sistema e abandonou o sistema depois, para o jogo lá do Guarani em Campinas, que foi o primeiro teste. O São Paulo jogou naquela oportunidade com o Thiago Volpe, goleiro, você adorava. Rafinha, lateral direito, permanece o mesmo. A zaga Diego Costa e Léo, certo? Aquela zaga de Córdoba. Hoje, vamos lá, primeiro, o goleiro deixa de ser o Volpe e passa a ser o Rafael. O Rafael deve estrear como titular, estreia. Lembrando, né? Lembrando, veja bem, o que é o São Paulo, né? Era o Volpe. Entre o Volpe e o Rafael já passaram dois goleiros e nenhum deles é o titular. Isso, bom ponto. Não podia passar pelo goleiro assim, né? Viajei. Rafinha é o mesmo, continua com prestígio e talvez com a braçadeira de capitão, o jogador, o veterano que ficou, né? Aí a zaga era Diego e Léo, o Diego tá machucado, o Léo foi pro Vasco, a zaga será a gringa, Ferrarese e Arboleda. A Arboleda começou como reserva na temporada passada, rapaz. É verdade. E na esquerda, o Reinaldo começou e entrou o Wellington. Já não tem mais Reinaldo, o Wellington continua. Então, a linha de 4 permanece, digamos, a zaga agora, Ferrarese e Arboleda, ela é mais rodada, mais alta, mais física. E o Wellington, como titular na esquerda, ele dá aquele balanço que o Rogério ensaiou durante o Paulista. Rafinha mais fixo, o Wellington mais agudo. Então a linha de 4, com alguma modificação, permanece parecida. Volante que começou contra o coitado, que começou contra Pablo Maia. O Guarani. Não é. O Pablo Maia estava não era o Pablo Maia, é verdade. Não era o Pablo Maia, ele estava na Copa São Paulo, exatamente. Foi o Gabriel Neves. Isso. Primeiro, que continuou depois, mas que mudou, foi segundo, entrou, se recuperou durante, mas ele começou como titular. Aí o Nestor da época, o segundo volante barra, o meia que cola na linha de 4, por isso que não são dois volantes, definitivamente. Não era o Nestor, era o Gabriel Sara, jogando de segundo. Canhoto. Então, assim, o Sara, como diria Marília Ruiz também, não é volante, né? Tá. E aí a linha de 4 na frente, que tinha Alisson, que está lá hoje, só que o Rato, treinando pela direita, ganhou a vaga do Alisson, que foi titular no Paulista contra o Palmeiras, na Sul-Americana contra o Del Valle, e agora está o Wellington Rato, que é um pouco mais físico e é canhoto, um pouco diferente, mas jogando na posição do Alisson. Tinha o Nicão, e agora é o Luciano. O Luciano estava na reserva nesse começo. O Caleri é o mesmo, e na esquerda era o Rigoni. E agora é o Pedrinho, que é destro também e que joga, que tem o drible também. Então, assim, se você pegar a ideia, ela não difere muito do início do ano passado. Tem, acho, talvez, jogadores com uma característica um pouco mais adaptáveis a esse sistema. Lembrando também que muita gente colocou comigo, e tem razão essas pessoas, que lembra um pouco o sistema que o Rogério mais utilizou no Fortaleza. Verdade. Mas, no Fortaleza, o Juninho e o Felipe eram, de fato, embora muito bons com a bola, eram volantes. Não tinha coisa que o Nestor nem o Sara são. São jogadores que jogavam mais ou menos na mesma linha, sabe? Então, aí sim, 4-2-4. Esse time é meio um 4-1, 4-1, embora eu não seja fã de numeralha nem de sistema do Vanderlei Luxemburgo. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender, mas o seu 4 ofensivo, porque o Pablo Maia é o 1 e o Caleri é o 1. Então, certo. Os 4 ali do meio são Rato, Luciano, Nestor e Pedrinho. Exatamente, é isso aí. Essa é a sua... Essa é o desenho. A minha, não, a do Rogério. Não, esse é o desenho que o Rogério vai utilizar. É curioso uma coisa, é claro que não dá para comparar. O Flamengo joga no 4-1-4-1.
Ou 4-2-4? O Flamengo, na minha forma de ver no campo, vi o Flamengo joga mais um 4-3-3, porque o meio de campo do Flamengo acaba sendo um triângulo. Thiago Maia, sim, centralizado. Gomes pela esquerda e Everton Ribeiro pela direita. É tipo um tripé. Tá. Né? Embora o Everton Ribeiro seja mais ofensivo que o Gomes. E na frente, 3. Gabigol, Pedro e Arrascaeta. 3-3, tá. Aí pega outro time, o Santos, que a gente analisou hoje no G4. O Santos está com essa ideia aí para início. 4-2-4. Sotel, toda uma turma lá mais pra frente. Sendo que no lado ele tem o Mendonça lá, né, que veio do Ceará, que é um jogador muito físico, e o Ângelo do outro lado, e o Marcos Leonardo na frente. São jogadores até mais físicos que os do São Paulo, né? Agora, sobre o São Paulo, com essa formação, é possível que durante o jogo, em certos momentos, o Rafinha vire o terceiro zagueiro? Ou não? Isso está descartado. E aí você teria 3, e aí teria o Pablo Maia, um volante. Quando você tem 3 zagueiros, você tem um volante, é menos pior, vamos dizer assim. Bom ponto. E aí a resposta não. Exatamente porque nesse lado. Não. Porque nesse lado direito desse novo time não tem jogador destro. Então não tem o ala. Não tem o ala, não tem o Igor Vinícius. Isso, é isso. O Rato é canhoto, o Luciano é canhoto, o Nestor é canhoto. Lembrando, né, o Ceni chegou a usar o Igor Vinícius na segunda linha, né? Chegou a usar algumas vezes. O Abel usou o Mike na segunda linha, né, no Palmeiras. Tudo bem, mas não tem o destro que faça o corredor, você entendeu? Para o Rafinha ficar mesmo. O Rafinha vai ser um lateral direito nesse início. Não apoiador, mas construtor. E os canhotos vão ocupar o lado direito. Se você for pensar ali naquele time lá do Guarani, Nicão era canhoto, Sara era canhoto, aí o Alisson era destro, então o Alisson dava uma balançada. Sim. Agora com o Rato no lugar do Alisson, só tem canhoto praticamente daquele lado direito. Outra pergunta. Considerando 4-1, o 1 precisa ser um cara que saia com a bola? Ou pode ser o Luan? Ótima pergunta. Pode ser o Luan. Ainda mais que o Ferrarese tem uma boa saída, né? Um zagueiro tem uma boa, muito melhor que a do Diego, muito melhor que a do Léo. O Ferrarese, de fato, o Alan Franco contratado tem uma ótima saída. Porém, esse volante super-herói, quanto mais jovem ele for, mais vigor ele tiver, mais condição ele tiver, mais chance ele vai ter de jogar. Isso dificulta muito para mim a tarefa do Luan e também do Gabriel Neves nessa posição, sabe? Nesse sistema. Mas o Luan é um jovem e com vigor, pelo menos ele voltou bem. Mas assim, ele veio se você for pegar, na prática, 1 ano parado. É verdade. E ele, fisicamente, ele mudou, né? Ele, embora tenha voltado 8 quilos mais magro, ele ainda é um jogador um pouco pesado para essa função múltipla. Certo. Agora, tem uma novidade aí que não estava no script. O Mendes, o equatoriano, jogou Copa do Mundo. Pois é. Ele pode até ser esse no lugar do Pablo, mas como jogou no Equador muito bem com o Caicedo, que joga lá na Inglaterra, ele fazia muito bem uma dupla de volantes. E eu acho que o São Paulo tem um elenco hoje bom para fazer uma dupla de volantes. O Neves vai bem de dupla, o Pablo acho que vai bem de dupla, o Luan vai bem de dupla, com o Luziero, mas, por enquanto, é um herói solitário o volante do São Paulo. Lembrando que substituto. Tem o Juan. Até de falso 9 ele tem treinado. Porque ele tem presença na área, porque ele faz gol e porque o time se desfez de todo mundo ali. Uhum. Naquela, né, Éder, Bustos, etc e tal. Não trouxe ainda o David, que é um jogador que fazia no Fortaleza um pouco desse sistema. Era o híbrido que fazia nesse sistema 4-2-4 ou 4-1-4-1, ou o centroavante ou o cara de lado. Então ele é um cara interessante para esse sistema, forte para esse sistema. Então o Galopo, por que o Galopo não tá? O Galopo não tá em tese o Galopo é um jogador da posição do Nestor, mas eles se separaram. Você entendeu? Da posição do Nestor, considerando que não o Nestor volante, na posição do Nestor meia. Isso, meia.
Exato. É isso, esse é o ponto. É isso, né? O Galo por ser um cara versátil que pode entrar em uma ou outra função, porque no fim das contas no time titular ele não tá. E a expectativa sobre isso era muito grande. Eu acho o Galo um jogador bem interessante por conta disso. Porque o Galo é um jogador que ele tem bons fundamentos, passe, conclusão, e tem uma chegada na área muito interessante, tipo a que o Sara tinha. Ele chega e faz gol, ele cabeceia bem, ele chuta bem, ele tá na área. Então, de fato, ele pode ser eu acho uma opção interessante como segundo, pro lugar do Luciano, por exemplo, atrás do centroavante. A minha grande questão continua sendo quando o Caleri não puder atuar, porque o Luciano não gosta de jogar ali. O David Silvério faz de vez em quando, mas não é a dele. O Marcos Paulo faz de vez em quando e não é a dele. O Juan é um centroavante mais técnico, fez até gol, o Juan. Seria o reserva hoje do Caleri, mas ele não é um jogador também. O São Paulo não. O São Paulo, quando não tiver o Caleri, vai ter que mudar um pouco o jeito de jogar. Então é isso, né, galera? Tá aí o Arnaldo falou sobre o elenco do São Paulo para esse ano e realmente o ataque. O São Paulo perdeu muita peça no ataque, né? Eu acho que não tem substituto pro Caleri, não. O Juan é um cara promissor, mas eu não acho que ele dá conta do recado, não, velho. São Paulo perdeu o Caleri num clássico, e aí? Semifinal de Copa do Brasil, uma possível. Então, foi bom ponto aí que o Arnaldo falou, mostrou aí, o Arnaldo Tirone mostrou pra gente aí, né? Então, eu acho que ainda vai vir algum atacante, sim. Eu acho que o David vem, por mais que o David não goste de jogar ali, mas eu acho que ele quebraria um galho, mais do que o Juan, por exemplo. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aqui, que é muito importante pra gente ver aí o feedback aí de vocês, pra gente debater junto no chat aí. E deixa o likezão e se inscreve no canal, que ajuda muito a aumentar o número de inscritos e recomendar para mais São Paulino, valeu? É nóis, vamos São Paulo!